Salve galera ligada ao canal Luz, Câmera, Clássico. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, passou aqui... Calma, não tenha pressa. Entre, curta o canal, dê o seu like, ative ali o joinha, aquele joinha, ative o sininho. Todos os conteúdos que nós postarmos você irá receber. Agora, faça isso. Se você já é membro do nosso canal, membro ativo, continue. Ative o joinha aí, ó. Clica no joinha, compartilhe, use o boca a boca. Ó, tem um canal assim assado, um canal novo que saiu aí, faz um pouco mais de um mês, é legal. Mande para as pessoas, ok? Nós falaremos hoje de um dos personagens mais conhecidos do cinema, histórias em quadrinhos e seriados. Estamos falando do personagem Conan. E hoje falaremos de Conan o Bárbaro. Tudo começou quando o produtor Edward Pressman estava assistindo alguns trechos de um documentário, hoje clássico, chamado Pumping Iron. No Brasil, O Homem dos Músculos de Aço. Esse documentário, basicamente, ele retrata os bastidores e o torneio de fisiculturismo Mr. Olympia. É o mais importante torneio que existe neste esporte. Welcome to this year's Mr. Olympia Championship. There certainly has never been a competition like this before. Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger. You have to do everything possible to win. I dreamt about Arnold last night. I said, Louis is waiting for you in the shadows. Well, I've not been beaten for the last 7 years. No caso, nós temos Arnold Schwarzenegger como elemento principal. Ele já era campeão deste torneio há vários anos, praticamente imbatível. E o Arnold Schwarzenegger, ele é, sem dúvida alguma, o mais importante, o mais influente fisiculturismo de todos os tempos, de toda a história. Isso aí é uma unanimidade. Neste documentário, então, ele enfrenta o seu grande rival, Lou Ferrigno. Lou Ferrigno ficaria famoso também, posteriormente, graças ao seriado O Incrível Hulk. Quando ele assistiu esse documentário, ele chamou um conhecido dele, Ed Summer, também produtor e roteirista, e começaram a conversar e perceberam o carisma do Arnold. O Arnold chamou atenção, o carisma, a personalidade, o senso de humor, a presença física incrível, aquele rosto característico, chamou atenção. E o Arnold já era um cara meio que em ascensão. Esse documentário deu visibilidade para ele, concorreu e recebeu o Globo de Ouro 1977 como ator revelação por Stay Hungry. Então ele estava aí com uma certa visibilidade. E eles pensaram que deveria existir algum papel para ele. E pensaram no Conan. Foram até uma banca, vamos colocar assim, uma banca de jornais, compraram algumas HQs e começaram a entrar nesse universo sombrio de Robert Howard, com os desenhos incríveis de Frank Frazetta. Eles conseguiram os direitos autorais, digamos assim, e por 5 longos anos foram trabalhando a possibilidade de tirarem todas essas ideias e jogarem no cinema. O Ed Pressman apresentou o projeto ao Arnold Schwarzenegger, que nunca tinha ouvido falar do Conan, porque o Arnold ele é austríaco, e na Europa outras histórias em quadrinhos eram conhecidas. Conan, não. Mas ele, quando ele entrou nesse universo, ele ficou fascinado pelo personagem. O primeiro esboço do roteiro foi, então, de Ed Summer e de Roy Thomas, que também era roteirista da Marvel Comics, a poderosa Marvel, a editora Marvel, de gibis, HQs, que também agora faz muito sucesso através do cinema.
Esse roteiro serviu de base para um roteiro posterior escrito por Oliver Stone. Você já deve ter ouvido falar neste grande roteirista e cineasta. Vamos citar aí um clássico dele, Platoon. Inicialmente, o roteiro de Oliver Stone criou uma história enorme, gigantesca, com mutantes, com exércitos enormes de soldados. Eu lembrei um pouco do Senhor dos Anéis, aqueles filmes, né, da trilogia do Senhor dos Anéis. E daria para fazer cerca de 12, 13 filmes. A ideia de Oliver Stone era a cada ano ou a cada 2 anos o Conan voltasse para o cinema com uma nova história, tipo James Bond, vamos dizer assim, né, que em tempos surgia, ou sei lá, que nem Rock, né? Rock a cada tantos anos ele voltava, né? Por que não dizer aí Velozes e Furiosos, né? A cada tempos em tempos voltam os filmes Velozes e Furiosos, mas essa ideia original acabou sendo abolida e o filme foi encurtado e foi tirado muito assim da sua violência. Em relação ao diretor, houve conversas com Alan Parker, de Mississippi em Chamas, Coração Satânico, houve conversas com Ridley Scott, que o trabalho mais atual dele é o Gladiador 2, que está nos cinemas, mas as filmagens acabaram caindo nas mãos de John Milius após Dino de Laurentiis ter comprado os direitos. Dino de Laurentiis, um grande produtor de cinema. O John Milius ele tenta colocar a história do Conan num contexto preciso, como se houvesse acontecido a história mesmo, como se estivesse ocorrendo em algum contexto histórico. O Robert Howard, grande escritor, contador de histórias, poemas, ele tinha um grande talento para escrever sobre mitos, né, sobre a escuridão, a finitude, a morte, esse lado meio lúgubre. Ele passou por um período assim que me parece ligado a algum tipo de fobia social ou mania de perseguição, não saberia dizer. Mas ele se trancou em casa, trancou as janelas, trancou as portas, ficou com várias armas carregadas dentro de casa. Ele estava achando que o pessoal da cidade dele estava querendo matá-lo, atacá-lo e assim por diante. E num determinado período, à noite, ele percebeu, mais ou menos aqui ao lado dele, um pouco para cá, um vulto, uma figura que exalava tanto poder, que exalava tanto pavor, tanto medo, que ele começou a suar frio. Ele via um machado enorme nas mãos desse vulto, e essa figura, essa visão, sei lá o que foi isso, ordenou a ele: senta e começa a fazer o que eu te mandar, senão eu vou parti-lo ao meio. Ele ficou a noite toda escrevendo, num frenesi, ficou toda a madrugada escrevendo. Ele conseguia ver, pela sua visão periférica, o brilho do machado do personagem. Ele continuou escrevendo. Quando amanheceu, ele caiu desfalecido ao chão, desmaiado, digamos assim. Quando ele acordou, ele se alimentou, recobrou as energias, porque ele dizia assim: eu preciso estar forte, porque à noite essa criatura vai voltar novamente. E novamente na outra noite ele continuou escrevendo e criando, até esse universo de fantasia, de espadas, ganhar um corpo. Foi mais ou menos assim que teria surgido o personagem Conan dentro da mente desse homem talentoso. A ideia sempre foi colocar o Arnold Schwarzenegger no papel. Houve até um encontro entre o Arnold e o produtor Dino de Laurentiis, em que ele teria chegado na sala do produtor, visto atrás de uma mesa enorme, dito assim: por que um homem tão pequeno precisa de uma mesa tão grande? Típico do Arnold, isso aí. Mas o produtor acabou gostando do Arnold, gostou do projeto e fez tudo o que podia fazer para que o filme fosse feito e se transformasse num sucesso. Eles até disseram entre eles: se o Arnold não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Ele foi criado para o papel. Bom, fora o Arnold, nós temos também no papel de Valéria, o grande amor da vida do Conan, Sandahl Bergman, que tinha sido vista num outro filme por John Milius, o diretor. Ele a viu no filme All That Jazz, um filme musical com danças, que também traz no elenco Roy Scheider. E na hora que ele viu, ele falou assim: essa é perfeita, ela tem a altura,
Sandra Bergman tem aí tipo 1,80, atlética, tem que ser ela. Para interpretar o grande vilão da história, Thulsa Doom, que seria o último remanescente de uma raça superior já extinta, eles conseguiram trazer meio que de última hora o grande ator James Earl Jones. Meio que de última hora porque questão de agenda, questão de horários e tudo mais, né? Porque o James Earl Jones estava sempre envolvido em alguma coisa. James Earl Jones você conhece, ele é a voz do Darth Vader em toda a saga Star Wars. Darth Vader, only you could be so bold. The Imperial Senate will not sit still for this. When they hear you've attacked a diplomatic... Don't act so surprised, Your Highness. You weren't on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to the ship by rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. Ele também é a voz do Mufasa no desenho clássico Rei Leão e também na live action Rei Leão, que saiu faz pouco tempo. Ele também interpretou o pai do Ed Murphy no filme clássico Um Príncipe em Nova York e Um Príncipe em Nova York 2, que saiu faz pouco tempo. Aliás, foi o último trabalho dele no cinema. Infelizmente, ele nos deixou recentemente. O James Earl Jones, ele ajudou muito o Arnold na questão de interpretação. O Arnold estava engatinhando. E o Arnold ajudou muito o James Earl Jones, que também era um homem grande, com a questão de atividade física, entrar em forma e tudo mais. No papel do grande amigo do Conan, temos Gary Lopes, um surfista despojadão que ficou excelente no papel. Temos também o grande ator japonês Mako, no papel do feiticeiro que o Conan encontra numa certa altura do filme. Aliás, ele é o narrador da história, lá no comecinho, em português, né? Entre a época em que os mares engoliram a Atlântida, né? Aquela parte inicial. Temos o grande ator Max von Sydow, lendário, que fez grandes filmes como O Sétimo Selo, um filme de 1957, em que ele faz um guerreiro que fica batendo um papo com a morte enquanto fazem um jogo de tabuleiro, filme clássico, inteligente, sobre o sentido da vida e etc. Também fez A Maior História de Todos os Tempos, filme sobre Jesus Cristo. O clássico O Exorcista, Star Wars também, O Despertar da Força, recente, um pouco recente, entre muitos outros filmes. William Smith faz o pai do Conan. William Smith fez vários filmes de faroeste, filmes menores, trabalhou na série clássica Kung Fu, com David Carradine. A mãe do Conan, interpretada pela modelo Nadiuska. E o seu grande amigo de boa parte da vida, grande fisiculturista, Franco Columbo, faz uma pequena participação. Temos também, para fechar um pouco esse núcleo, os gigantescos Sven Ole Thorsen, dinamarquês, de 1,93 m de altura, 130 kg, que era fisiculturista, dublê, ator, strongman, praticava o powerlift. Essa modalidade esportiva era aquela que nós vemos atualmente como força bruta, né? Aqueles homens enormes que levantam 500 kg, fazem exercícios com carros, aqueles homens enormes. Ele chegou inclusive a receber o título de o homem mais forte da Dinamarca em 1983. Ele faz o papel de Thorgrim, usa um martelo enorme, uma marreta enorme, e é um dos guarda-costas pessoais de Thulsa Doom. Também temos o gigantesco Ben Davidson, com 2,3 metros de altura, 130 quilos, foi jogador de futebol americano, interpretando o Hexor. Hexor é o segundo na linha de comando, vamos dizer assim. Aliás, era necessário ter esses caras enormes, porque o Arnold era muito grande, então mesmo os caras pequenos que você vê no filme já são grandes pra caramba. O coordenador de dublês, Terry Leonard, colocou os atores num intenso sistema de treinamento. Equitação, escalada. Eles tinham que aprender a se jogar no chão, a rolar no chão. Isso aí, o judô, por exemplo, técnicas de judô. Quem conhece o judô, quem já praticou o judô, sabe que você aprende rolamento. As primeiras aulas que você tem é de rolamento. Espadas com o grande mestre de karatê Yamazaki, que aliás faz uma pequena participação no filme. Se liga só. Com o tempo, suas vitórias não podiam ser contadas facilmente. Como prêmio, ele foi levado para o Oriente, onde os mestres da guerra ensinaram a ele seus segredos mais profundos. Ergue a espada! E fique atento!
Treinos com halteres. O Arnold treinou meses com espadas. A espada do Arnold tinha de 5 a 11 quilos. E esses treinamentos eram para deixar o corpo forte, explosivo, mas também harmonioso, fluido, poderoso e flexível. Como dizia o Bruce Lee, né? Como a água. A água que é flexível, que você não pega, ela destrói a rocha. Temos uma cena muito bonita, parece uma poesia, parece um poema, em que o Arnold está manejando a espada numa determinada cena. Veja só. As espadas eram feitas de vários materiais: plástico, acrílico, aço, dependendo da distância em que elas estariam das câmeras, para dar aquela verossimilhança, para dar aquele realismo, né, e evitar muitos acidentes, que aliás existiram. Esse filme tem cenas muito interessantes, como por exemplo o momento em que o Arnold entra na torre e ele rouba uma joia muito importante. Naquele momento, ele enfrenta uma criatura terrível. Veja só. Qual que é a sinopse? A sinopse é o Conan, quando criança, ele vê toda a sua família, seus pais, toda a sua tribo ser dizimada pelo exército de Thuzza Doom, que estavam em busca de aço, espadas, tudo que fosse de aço. Porque a grande sacada do filme é descobrir o enigma do aço. Você conhece o enigma do aço? Você já sabe qual é? Assista o filme. Se você assistiu e não lembra, ou não percebeu, assista. Ele é levado como escravo. Ele e várias outras crianças. Durante anos ele vai trabalhando ali com eles, se torna gladiador, se destaca como gladiador em lutas poderosas. Se liga. Dava no mesmo. A multidão comparecia para aplaudir com uivos e fúria. Ele passou a perceber então o seu valor. Ele era importante. Até que finalmente ele consegue a liberdade. Quando ele consegue a liberdade, ele entra num frenesi de vingança. Basicamente a história é essa. Ele encontra Subotai e Valéria e os ajudarão. O filme tem bastante ação. O filme ele é sinistro, assim. Ele é meio pálido, não é um filme colorido.
Diferente de Conan o Destruidor, que é colorido, cheio de piadinha, cheio de brincadeira, esse é um filme mais sério. É um filme que tem mais a ver com o universo de Robert Howard. Mesmo assim, o universo dos gibis ainda é mais sinistro. Vamos a algumas curiosidades agora. Bom, o Arnold não teve dublês no filme. Porque na época em que ele foi escalado, não tinha um dublê com um tamanho perto do dele para poder fazer as cenas perigosas. Lembrando que o Arnold, na época do Conan, estava pequeno. Ele estava pequeno. Pequeno para os padrões Arnold. Se você pega ele no torneio Mr. Olympia, como profissional, ele estava muito maior. Então, para os padrões Arnold Schwarzenegger, ele estava pequeno já. Ele teve que emagrecer para fazer o filme. Então, saca só essa coisa. Então teve muitas cenas em que ele se machucou, obviamente. Ele caiu do cavalo, machucou o ombro. A cena que ele está fugindo da escravidão, tem cães atrás dele, ele sobe numa formação rochosa e cai e tudo mais. Mas durante as filmagens, ele cai num lugar errado e um dos cachorros, na hora que ele abre o olho, está em cima dele, assim, rosnando. O coordenador de dublês teve que puxar ali o cachorro para não machucá-lo. Segunda curiosidade. As filmagens ocorreram na Espanha. Outra curiosidade. Na famosa abertura, em que a aldeia do Conan é invadida, você vê um cenário todo coberto de neve. Todo coberto de neve. Só que deu um probleminha climático lá, que eu acho que eles não esperavam. Não tinha neve. Não tinha ocorrido. E eles tiveram que cobrir tudo com um material parecido com neve. E é incrível, porque são uma área bem grande, cheia de neve. Você olha assim, você tem a noção que eles estão no inverno rigoroso, mas não tem nada de neve ali não. No momento que ele enfrenta a cobra gigante, foi uma engenhoca feita com tipo de uma grua, um braço mecânico, e ela era coordenada por vários homens e tudo mais. Muito interessante ver as imagens. O Franco Columbo, grande amigo de boa parte da vida do Arnold, irmão de vida, parceiro de treino. O Franco Columbo foi treinador do Stallone entre 78 e 88, ou seja, entre Rocky 2 e Rambo 3, grande cara. Ele faz uma participação, eu havia comentado já. Eu demorei anos para encontrá-lo no filme. Eu falei assim, gente, onde que está o Franco Columbo? Porque eu já conhecia, né? Eu conheço esse universo também de fisiculturismo. Assim, gente, onde está o Franco? Demorei muito tempo para encontrar. Aliás, eu confundi, eu achava que ele era o Sven Olen Thorsen. Quando eu descobri que o Sven tem quase 2 metros, o Franco Columbo tem 1,65, enorme de forte, mas baixinho, ele surge numa cena crucial do filme, saca só. Grande música instrumental que toca nessa cena que nós colocamos agora é de Basil Polidoris. Essa música também surge num dos melhores cenas do filme, em que o Conan está invadindo uma das fortalezas de Tulsa Doom. Escuta só. Falado que o Conan ele começou nos gibis, nas histórias em quadrinhos. Tem essa história em quadrinho aqui
de 1983, a clássica demais, da Marvel, em que o Conan está nos nossos dias. A ideia é a seguinte: o que aconteceria se o Conan voltasse para os nossos tempos? Muito legal essa história. Tem o relançamento da Espada Selvagem de Conan, né, encadernada. Temos aqui, olha só. Existem edições coloridas, mas eu gosto muito das branco e preto, hein? Tem uma última curiosidade que eu tinha esquecido de falar. Quando terminou o Conan, eles queriam lançar uma linha de brinquedos. Só que por causa do conteúdo muito violento e também erótico um pouco, eles desistiram e eles usaram essa ideia para criar brinquedos do He-Man. Observa que o físico do He-Man é igual ao do Arnold. É a mesma coisa. Estamos no final de mais um programa. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo conteúdo nesse nosso canal, que está com o nome novo, Luz, Câmera, Clássico. Até a próxima semana. E enquanto isso, assista esse grande personagem carregado de força e poder. Vamos lá. As we speak, my daughter travels east to Thulsa Doom. She is to be his. He's evil, a sorcerer who can summon demons. You alone have stood up to their gods. And what are you? Speak! It is said that they are deceivers. They murder people in the night. Steal my daughter back. Grant me revenge. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Assistam o filme, leiam as obras e até o próximo momento. Peraí. Bom, um pouco é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Espero que vocês assistam o filme, revejam, né? Conan, o Bárbaro está aqui, original. Não, corta essa parte, tá? Corta essa parte. A ideia foi sempre colocar o Arnold. Eles não tinham muitas dúvidas. Peraí, tá. Vamos ver. Tô com uns gibizinhos aqui. Talvez eu caio aí. Tudo começou quando o produtor Edward tá muito inchado aqui, hein? Acho que eu apaguei um pouco a luz para disfarçar. Se você ativar o sininho, todas as